Pai querido, toma conta do meu falar, das minhas percepções, que eu seja teu canal aqui agora. Pai, abre os ouvidos que o Senhor quer tocar nessa manhã. Amoleça os corações que o Senhor quer amolecer. E abra os olhos daqueles e daquelas que o Senhor quer se revelar de uma nova forma, de um modo diferente. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Antes de começar, eu quero apresentar uma família. O Daniel, a Cíntia e a Débora, e tem a Hanna, que foi para a classe. Fique em pé só para a comunidade conhecer vocês. É uma família muito querida, muito especial. O pai da Cíntia foi o meu professor na Faculdade Teológica de Geografia e Arqueologia. Que foi com ele que eu comecei a me apaixonar por Israel como um território, como um local. Estou muito feliz, viu, que vocês estão aqui. Obrigada. E feliz de ver você, Oven. Eu conheço a Oven e o marido há muitos anos. A gente nunca conviveu de pertinho, mas se conhece muito. E acho que você já sabe, você tem uma marca muito positiva na minha vida. Obrigada. Ela é quem cuida de mim sempre, viu, gente? Eu adoro ser cuidada por ela. Acho que é por isso que eu nem lembro de trazer água. Mas eu lembro de um presente que eu ganhei, que foi você que fez, né? Quando eu fui preletora de um dos encontros de mulheres da Igreja Batista do Morumbi. E então você se tornou muito especial na minha vida, né? Através do que você é. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas isso aqui também é arte da Oven, que nós fomos assaltados e a metade está quebrada, mas continua bonito. Eram umas flores super bonitas, durou muito, muito, muito tempo, há muitos anos atrás. Bom ver você, viu? 20 anos. Eu acho que mais de 20. Ah, mais, muito mais. O texto que Deus colocou no meu coração, eu estou entendendo que foi Ele que colocou, porque às vezes a gente pensa que Ele não é, né? São as mazelas da gente que... Mas eu quero crer que seja dele mesmo. É um texto muito conhecido. Quase que eu pedi até para cantar a musiquinha do texto aqui, que quem frequentou a escola dominical aprende desde pequenininho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Então, Tatiana, os milagres começam hoje. Não é a semana que vem, né? E eu espero que, por ser um texto muito conhecido, você já não crie uma barreira com o texto. Porque, em geral, a gente faz isso, né? Ah, já conheço isso aí. Aí pronto, já tapa os ouvidos, já não ouve mais nada e perde. Então, eu espero que, por ser conhecido, você fique atento para descobrir se tem alguma coisa nova, como um dia aconteceu comigo. Já há vários anos atrás, esse texto me marcou profundamente, mas me marcou mesmo. A minha vida de uma forma que eu nunca mais fui a mesma. E, de uns tempos para cá, esse fato, o que eu vou destacar hoje no milagre, tem vindo à minha memória. Eu entendi que talvez fosse um bom dia para mim compartilhar isso. Eu vou ler o texto bíblico. A minha versão é a que eu escolhi, a NVI. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago, às margens, 2 barcos que estavam ali, que os pescadores tinham deixado, porque eles estavam lavando as redes, porque tinham trabalhado a noite toda. Ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu para Simão que remasse o barco um pouquinho longe da praia. Então ele sentou no barco e fez do barco aí um púlpito, como vocês sabem. Quando ele acabou de falar, ele falou para Simão: vá para onde as águas são um pouquinho mais fundas e
para os outros: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, a gente trabalhou a noite inteira e não pegamos nada, mas és tu que está mandando, então vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais uns para os outros e todos vieram para ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus falou a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou dar algumas informações, vou falar um pouquinho desse contexto, e aí eu quero focar nesse milagre, na relação Pedro e Jesus. Uma coisa importante para a gente saber é que quem levou Pedro para Jesus, quem sabe? Quem foi que levou Pedro para Jesus? André. Meu filho tem André no nome porque André aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Acho que 3 vezes. As 3 vezes ele está levando alguém para Jesus. E André foi quem levou Pedro para Jesus. Ele não tem um grande destaque no Novo Testamento, mas olha quem que ele levou para Jesus, né? E Lucas relata, e os pesquisadores concordam com isso, que Cristo já tinha curado a sogra de Pedro, nessa ocasião aqui. E os pesquisadores confirmam que, então, os dois já se conheciam. Então, Pedro e Jesus já tinham se encontrado, já se conheciam, já tinham algum relacionamento. Uma das coisas que dá essa indicação também é que Cristo simplesmente pede o barco de Pedro. Para ele pedir esse barco, a gente entende que ele conhecia, então ele estava livre para fazer do barquinho de Pedro um púlpito. Então, Pedro já sabia que Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Lucas relata, eu amo Lucas, vocês já sabem, gosto de todos, mas Lucas é o meu primeiro, assim, porque ele fala que ele pesquisou muito, e é legal gente que pesquisa para falar as coisas. E Lucas diz que Jesus, então, usou o barquinho como púlpito. Então, Jesus pregou uma mensagem naquele dia que nenhum deles falam nada dessa mensagem. A gente não sabe o que foi pregado neste dia. Mas eu imagino que deve ter sido mensagens que pudessem trazer esperança para quem estava ouvindo. Quem estava ouvindo provavelmente era uma população mais carente, mais pobre, e a população carente e pobre, nessa época aqui, ela era explorada de todos os jeitos. Era explorada pelos romanos. Os romanos muitas vezes tiravam as propriedades desses pequenos proprietários, faziam deles escravos. Eles eram explorados por Herodes, que era o líder político submetido ao Império Romano, mas era o líder político dos judeus, mas ele já estava com o rabo preso lá com o Império Romano, e acabavam também sendo abusados, explorados até pelos líderes judaicos, que no caso aqui era Anás e Caifás. Então, olha o conluio que foi feito, e quem pagava o preço eram os que tinham menos poder socialmente falando. Então, eu tenho a impressão, isso aqui é antes também do Sermão da Montanha. A impressão que eu tenho é que Jesus traz aqui alguma mensagem, talvez de esperança, de ânimo. Quem sabe uma mensagem parecida com o Salmo que o Vilásio leu aqui hoje na frente, né? Dizendo que aconteça o que acontecer, a gente pode ficar firme com o Senhor.
E tem uma série até na TV, que eu até gosto muito dessa série, porque ela, apesar de ter os tramas e dramas, ela não distorce o evangelho, ela acrescenta, mas não distorce. Eles colocam esse evento numa situação em que uma carruagem está levando o dinheiro arrecadado dos impostos para Jerusalém, os zelotes se juntam, assaltam essa carruagem no caminho e roubam todo o dinheiro arrecadado dos impostos. Aí o que aconteceu? Todo mundo que já pagou imposto teve que pagar a segunda vez. Então quem roubou foi um grupo ali, os zelotes, né, na série. Talvez possa ter acontecido mesmo, não sei se o roubo, mas os zelotes eram um grupo, uma parte dos judeus, que defendiam a luta armada contra o Império Romano. Mas quem pagou o preço foram os contribuintes que já tinham pago. E é interessante até, porque na série, o cobrador de impostos, que é o mais duro de todos, é Mateus. E Mateus pega no pé do Pedro. E na série eles apontam a pesca desse dia como a intenção de, com o produto da pesca, que Pedro e quem tinha que pagar novamente o imposto tivesse o dinheiro suficiente para pagar o que eles estavam cobrando. Não era nem o que era devido mais, mas o que eles estavam cobrando. Então era uma pesca, segundo a série, porque a Bíblia não diz isso, que eles estavam colocando ali todas as esperanças para poder pagar isso que era cobrado. E trabalharam a noite inteira, como todo mundo sabe, e não pegaram nada. Aí Jesus Cristo vem, orienta um lugar para eles irem e lançar as redes. Eles lançaram e as redes se encheram de peixes. Também eu estou só rememorando, que todo mundo sabe decora e salteado do milagre. Então, o que eu queria olhar agora é a relação de Pedro com Jesus Cristo aqui, no milagre. Então, Pedro ouve a ordem de Cristo. Vão um pouquinho mais profundo e lancem as redes. Aí Pedro diz assim, mas mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas, como é o Senhor que está mandando, tá bom, eu vou lançar as redes. Essa palavrinha mestre, aí eu fui atrás dessa palavra, porque quando isso me tocou, há bastante anos atrás, eu só enxerguei o mestre e o Senhor. E isso mexeu tanto na minha vida que ali eu tive uma mudança radical naquele momento. Eu falei, bom, daqui para frente o Senhor continua sendo meu mestre, mas é também o Senhor da minha vida. Mas agora, quando eu comecei a me preparar para hoje, eu fui pesquisar com mais cuidado essa palavra. Essa palavra vem do grego, e eu não sei direito como fala, mas se escreve epistates. É uma palavra que só Lucas usa. E talvez Lucas é só ele quem usa, por causa do significado. Essa palavra significa mestre, mas não é um mestre qualquer, é um mestre que realmente conhece, é um mestre que realmente sabe, é um mestre que realmente pode ensinar. Essa palavra ela é usada na justiça grega, se referindo ao presidente do órgão de maior poder do direito. Então, se fosse hoje, seria o presidente do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, não é um título bobinho, não é um título à toa. É um título em que Pedro já reconhece quem é Jesus Cristo. Ele está chamando ele de mestre. Só que, ao mesmo tempo que ele está chamando ele de mestre, ele já entra num meio... Não acreditando. Ele começa assim, mas Senhor, nós pescamos a noite toda. E eu quase que eu escuto Pedro pensando, não dá para escutar pensamento, mas quase que eu escuto assim, o que o cara que é carpinteiro tem que vir dar pitaco aqui no negócio que sou eu que conheço. De pesca sou eu que entendo, ele entende de madeira, né?
E é bem interessante também, porque nessa série, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, Jesus está na praia e Pedro no barco. Aí ele lança a rede, Jesus falando, para lá, para lá. E aí Pedro fala, mas Senhor, não tem peixe. E eles já tinham lavado as redes, já estava limpo. Aí Pedro fala assim para o irmão e para os primos, né? Lança logo para ver se ele vai embora. Quer dizer... lança logo para ele não importunar mais, né? O interessante da gente observar aqui é que mesmo Pedro acreditando que não vai dar certo, mesmo Pedro achando que ele é que é muito mais entendido de pescaria do que Jesus, e é verdade, ele era mesmo, ele tem fé e ele obedece. Olha que interessante isso, ele obedece. Mas nessa fé de obedecer o mestre, ele está em pé no palanque do sou eu quem sei. Eu é quem sei. Mas porque eu já te conheço, Jesus, o Senhor curou minha sogra, né? Então eu vou obedecer. Eu não estou concordando que vai dar peixe, mas eu te obedeço. Esse caminho de pescar sou eu que conheço, mas o senhor mestre está mandando. Então, eu obedeço. E ele obedeceu. E nessa obediência, o mestre, o Epistates, estava certo. Né? O Senhor que conhece as coisas, o mestre, como ele estava chamando, estava certo. E foi por causa da fé que ele obedeceu, não foi por causa dele acreditar que alguma coisa realmente ia sair diferente naquele dia. Bom, teve a pesca, os peixes vieram todos para as redes. Eles precisaram de ajuda, porque elas estavam se rompendo. E aí Pedro muda totalmente a interação dele com Jesus. Antes ele falou, olha, Senhor, nós já fizemos, viu? Mas já que o Senhor, mestre, né, está mandando, nós vamos obedecer. Agora ele usa outra palavra, que no grego é kyrios. 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 Eu espero que nunca mais ninguém daqui esqueça essa palavra. Kyrios. Essa palavrinha ela é usada 485 vezes no Novo Testamento. Só Lucas, no Evangelho de Lucas e Atos, usou 210 vezes. Paulo, 275 vezes. Quem é o Kyrios? Kyrios é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor Todo-Onipotente. Eu gostei muito da mensagem do Caio. Eu não estava aqui, mas eu ouvi e li o que ele escreveu e ouvi o que ele falou. Eu gostei demais, né? Porque eu nunca tinha atinado para Deus se tornando frágil na criação. Para mim isso é claro, ele se tornando frágil na redenção, quando ele vem na pessoa de Jesus Cristo e nasce como um bebê. E o Caio falou muito disso, né? Da fragilidade, que Deus começa a fazer parte da nossa fragilidade. Mas hoje eu acho que na ótica do Pedro, nós somos convidados a ver o Senhor todo onipotente, a ver o Senhor que é santo. E a Bíblia diz que Pedro se prostra aos pés de Jesus. Ele está prostrado aonde? Para alguém que ele está reconhecendo agora no Kyrios, que sabe todas as coisas. Ele está agora prostrado para alguém que ele não tem mais razão nenhuma para questionar. Alguém que a única coisa que restava para ele, e resta para você e para mim, é reconhecer a própria pequenez. Porque ao mesmo tempo que o Kyrios se revela para Pedro, ao mesmo tempo que o Todo-Soberano se revela para ele, Pedro toma consciência da sua fragilidade. Ele toma consciência da sua miserabilidade. Lá, enquanto ele falou mestre, ele era mais sabido que o mestre na área de pesca. Aqui não restou nada para ele achar que ele sabia mais que Cristo Jesus. Ele é o Kyrios.
Então, Pedro vê a santidade de Cristo e percebe também a própria miséria. A coisa é tão forte para ele, que ele se constrange de continuar, de ter Jesus por perto. Ele se constrange de estar ali, no mesmo ambiente, de estar tão próximo de Jesus, porque ele vê o quê? A miséria. O mestre não me leva a ver minha miséria. O mestre não me abre os olhos para o todo soberano. Eu fiz uma viagem para Israel há pouco tempo, a Cíntia fez parte do grupo, e lá na Jordânia, Israel, Jordânia, o nosso guia era um muçulmano. E teve um momento lá no ônibus que eu sentei, ele sentou do meu lado, eu sentei do lado dele. E era uma viagem um pouquinho longa, então eu conversei muito com ele. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, mas ele estava assim tão respeitoso com a gente, ele é um guia 10 com louvor, então ele estava muito respeitoso, ele só citava os fatos, tanto de ser muçulmano como de cristãos. Daí eu falei para ele, mas como que você vê Jesus? Como que você vê Jesus Cristo? Ele falou, não, Jesus Cristo é muito importante para nós muçulmanos. Você sabe que a Bíblia fala mais de... A Bíblia não. O Alcorão fala mais de Jesus do que do... Como é que chama o Deus deles lá? Alá, Maomé, né? Do que de Maomé. Eu falei, falei, mas e para você? Como é que você acredita, então? Assim, numa conversa bem legal mesmo. Falei, então você acredita que Jesus Cristo realmente morreu para ser o Redentor? Ele virou para mim e falou assim, para o povo dele, sim. Falei, tá bom. Então, eu acho que ele estava meio... Não sei nem se ele tinha chegado ainda no nível do mestre, mas pelo menos já estava reconhecendo que Jesus é importante, que o Alcorão fala muito dele, mas só para o povo dele. No caso, os israelenses, né? Mas Pedro aqui, então, está diante do Senhor todo onipotente, ele está diante do santo e ele faz essa declaração. E aí também é muito importante, porque é aquilo que o Pedro vê como algo que impede dele estar próximo de Jesus, que ele fala, Jesus, se afasta, vai embora, o Senhor é santo e eu sou pecador, o Senhor é o todo onipotente e eu sou um miserável. É nesse momento que ele se torna pronto, que ele se torna capacitado para fazer parte dos projetos de Deus. É nesse momento que ele pode, então, ser usado por Deus. É nesse momento que daí Jesus olha para ele e fala para ele, ok, Pedro, não fica com medo, não tema toda a minha santidade, porque daqui para frente, mais ou menos isso que Jesus fala, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos caminhar juntos. E só que não vai ser nessa pescaria, vai ser um outro tipo de trazer pessoas, de influenciar. Aqui você trouxe os peixes, agora nós vamos trabalhar para influenciar as pessoas, para levar uma mensagem de redenção, de esperança para aquele povo que, por sinal, era um povo tão sofrido. Então essa é a diferença, gente, da gente ver Jesus como mestre, e de abrir os olhos para ver Jesus como Kyrios, epistates como mestre ou Kyrios como Senhor. Para que isso aconteça, né, de sair do mestre para o Senhor, no caso de Pedro, aconteceu um milagre, precisou um milagre. E o milagre começou porque Pedro obedeceu. Então, eu fico imaginando que, não sei, quem sabe muitos de nós aqui, de muita gente, a gente está no estágio aí do mestre. Mas se a gente conseguir fazer o que Pedro fez, mesmo achando que não pode dar certo, mas eu obedeço, eu tenho a chance de ver o milagre. E o que abre para que eu veja o Senhor, para que eu veja o Kyrios, é o milagre. Eu não sei se tem alguém aqui que enxergou já o Kyrios sem o milagre. Eu
eu só enxerguei o Kyrios depois que eu vi o milagre na minha própria vida. E tenho visto alguns milagres na vida de outros. Milagres mesmo, né? Eu acredito que existem pessoas que não são pessoas, que são anjos. Eu estou lembrando quando o meu neto, não sei se eu já contei isso aqui, quando o meu neto fugiu de casa e ficou um dia fora de casa, sem dinheiro, sem nada, andando num sol escaldante. Aquele dia fez 35 graus em São Paulo. O rapazinho chegou em casa com bolhas no pé, de tanto que caminhou, bolhas nas costas de carregar a mochila da escola. E ele parou numa rua, sentou lá, e daqui a pouco ele olha e ele vê uns moradores de rua, com umas barraquinhas armadas na rua, a uma distância de uns 50 metros. E um homem saiu de lá, chegou perto dele e falou: "Você não é daqui?" Ele falou: "Não, eu sou da Vila Mariana. Você está fugindo de casa?" "Estou." "Há quanto tempo você está... Quanto tempo faz que a sua família descobriu?" "Deve fazer umas 2 horas. Eu saí às 7 de casa para ir para a escola, mas eu não fui. Então, à 1h30, mais ou menos, eles descobriram que eu não tinha ido." Aí o homem falou assim: "A sua família está desesperada e você está com fome. Vem cá, vou te dar comida." Levou ele para a barraca e tinha lá uma marmitinha, deu a marmitinha para ele comer e deu dinheiro para ele pegar o metrô e voltar para casa. Para mim isso não foi gente, isso foi um anjo. Isso foi um anjo que socorreu esse rapaz naquele dia, pela bondade de Deus, né? A gente estava orando desesperadamente, todo mundo sofrendo, todo mundo chorando, todo mundo mandando 1000 mensagens, mas Deus foi amoroso com ele e mandou a comida para ele. Eu duvido que na história dele ele vai esquecer um dia disso. Esse é um dos milagres que eu digo assim, de gente que não é gente, né? Mas na minha vida eu vi o milagre de Deus transformando as minhas lamas, de Deus filtrando as minhas lamas, de Deus fazendo com que a minha miserabilidade pudesse ser exposta e apresentada diante da cruz. Mais ou menos como Pedro fez, que Pedro faz isso. Eu sou pecador, eu estou vendo a minha miséria. Kyrios, Senhor santo e poderoso, eu vejo que o Senhor é santo e poderoso e soberano, e o Senhor pode, e com isso eu vejo também as minhas misérias. E o melhor lugar para a gente ver as misérias é na frente do Todo-Poderoso e do Santo, Deus através de Jesus Cristo. E é nesse lugar, né, quando eu vejo o Kyrios e vejo a minha miséria, que o santo pode fazer parte de mim. Né, quase que dá para a gente fazer um link um pouquinho, né, destrinchando um pouquinho a mensagem do Caio, porque ele fez uma mensagem aqui cabeça pra caramba, que dá para tirar um monte de lições, mas uma delas é essa, é nesse lugar onde Deus se revela, a santidade dele, é aqui que eu apresento a minha miséria e é aqui que o santo pode fazer parte de mim. De que jeito? Venha fazer parte da minha equipe, você vai trabalhar comigo, não tem mais como sair dali. Bom, eu espero que cada um aqui possa refletir se Jesus Cristo é o seu epistates ou o seu Kyrios. E isso é uma coisa que só você pode fazer. Não tem como eu determinar isso, nem como pastor nenhum determinar isso. É você quem sabe. É você que tem que fazer esse exame com você mesmo. Se Jesus Cristo é o seu mestre, ou é o seu Senhor, ou é o seu mestre e Senhor. Porque um também não precisa excluir o outro. Eu não sei se, como Pedro, você precisa de um milagre. De repente, você precisa. Então, o milagre veio pelo quê? Pela obediência. Se você quer experimentar o milagre, é na obediência. Eu não sei também o que é que Deus está abrindo os seus olhos ou está falando para você para que você obedeça. Mas você sabe.
Repetindo, que se Pedro não tivesse obedecido, ele ia continuar só no mestre e não teria visto o Kyrios. E eu espero, então, que você faça essa avaliação de você mesmo e abra o seu coração a Deus como resposta a essa palavra. Então, eu gostaria que a gente abaixasse a cabeça. Eu vou dar 2 minutinhos para você responder para Deus o que você quiser, que tocou o seu coração. Só você e Deus, e daí eu vou terminar com uma oração. Pai querido, eu conheço muito pouco das pessoas que estão aqui, mas eu sei que o Senhor conhece profundamente. Pai, se tem alguém aqui que precisa de milagres, faça, Senhor. Faça de um jeito que não tem como não ver. Faça como fez com Pedro, quando tudo era contra. E o Senhor fez o milagre, mostrando a tua santidade, mostrando o teu poder, a tua onipotência. E se tem pessoas aqui, Senhor, que já desfrutam dessa interação com o Senhor, que já o vê como Kyrios, o Senhor Todo-Poderoso, que essas pessoas possam, quem sabe, entender o teu chamado para sermos discípulos integrais do Senhor. Não discípulos só no domingo, não discípulos só na comunidade, mas também no trabalho, no ônibus, no carro, no supermercado, enquanto andamos na rua. Que sejamos, Pai, parte da equipe que tem revelado e vai continuar revelando o Senhor ao mundo. Que aqueles que estão à nossa volta possam te enxergar em nós, porque nós vimos o Kyrios e estamos atendendo a chamada para participar do teu projeto. Faça isso, Senhor, nos corações aqui presentes. Atende o clamor que subiu para ti nessa manhã dessa comunidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.